Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O áudio está ok? O áudio está ok? Um bom dia a todos. Hoje, no dia 30 de março, nós entramos nesta última semana antes da Semana Santa e estamos meditando acerca das armas no combate espiritual. E uma arma muito poderosa é a meditação da paixão de Cristo, né? Vimos nos últimos 3 encontros sobre a arma da oração, em 2 encontros, no último a arma da devoção à Virgem Maria. Hoje vamos meditar sobre a meditação acerca da paixão de Cristo como uma grande arma poderosa para combater espiritualmente, principalmente os nossos pecados. Dizia São Paulo da Cruz, fundador da Congregação Passionista, do carisma da paixão de Cristo, né? Ele dizia que aquele que medita diariamente a paixão de Cristo com afeto e entrega, jamais cometerá um pecado mortal. Portanto, a luta pela santidade deverá ser travada sempre sob a guia de um estandarte, o estandarte da cruz. E nós podemos nos perguntar qual deve ser o modo ou o que devemos considerar quando meditamos a paixão de Cristo. Então, todos os autores espirituais, por exemplo, eles recomendam que seja sempre dedicado, principalmente nos dias da Quaresma, uma meditação acerca da paixão de Nosso Senhor. Esta meditação acerca da paixão de Nosso Senhor, ela tem como objetivo gerar em nós a contrição pelos nossos pecados e, ao mesmo tempo, o desejo de fazer penitência pelos pecados do mundo inteiro. Portanto, existem vários métodos para poder meditar a paixão de Cristo. Eu vou apresentar aquele que está neste livro, O Combate Espiritual, onde ele propõe uma maneira de nos aproximarmos do mistério da paixão de Cristo. Porém, essa é uma única maneira. Não é uma única maneira, melhor dizendo. Existem várias obras que podemos ler para meditar na paixão de Cristo, né? Uma muito conhecida tem como nome Meditação da Paixão de Cristo,
do padre La Palma, né? Também as meditações sobre a paixão de Cristo de Santo Afonso Maria de Ligório. Existe o segundo volume da obra Jesus de Nazaré, de Joseph Ratzinger, que escreveu esta obra enquanto teólogo. E inúmeras outras obras, biografias da vida de Cristo, que estão todas elas aí à disposição. Vale a pena sempre pegar nesses dias que antecede a Semana Santa alguma dessas obras sobre a paixão de Cristo, né? E buscar mergulhar mais profundamente neste mistério. Então, o padre Lorenzo Scopoli, ele diz que o modo como devemos realizar a meditação da paixão, devemos considerar em 5 pontos, né? Ele pega principalmente a cena do despojamento das vestes de Cristo e a sua crucifixão, né? Então, em primeiro lugar, devemos considerar como o Senhor foi violentamente despojado de suas vestes no Monte Calvário, por soldados enfurecidos. Isso causava grandes e gravíssimas dores a nosso Senhor, pois a carne, a sua santíssima carne, estava aderida às suas vestes, sinal da encarnação e do revestimento total da humanidade pela divindade. Este momento significa o mais absoluto despojamento, dizia São José Maria Escrivá. É a pobreza mais absoluta. Nada lhe restou a não ser a cruz. Cristo está na cruz e nós, para subirmos à cruz, precisamos ter o coração livre e desprendido de todas as coisas da terra. Então esta é a primeira consideração que o nosso autor nos apresenta acerca da paixão. A segunda consideração que ele faz é o momento em que os soldados, por um instante, retiram a coroa de espinho da cabeça de Nosso Senhor, para que carregasse a cruz, né, ao longo do caminho, mas que no momento da sua crucifixão, essa coroa de espinho é recolocada, causando-lhe novas feridas à cabeça de Jesus. E nosso autor diz que assim são os nossos pecados que se repetem e que cravam novamente os espinhos da coroa de espinhos de Nosso Senhor. O terceiro ponto a ser considerado é, segundo o autor, os golpes do martelo usados para prender o corpo de Cristo na cruz, cravar
o corpo de Cristo na cruz. Aquele martelo usado com toda a violência e brutalidade nos faz recordar grandemente a força com que o corpo de Cristo é atacado. É atacado inicialmente por nós, pelos nossos graves e golpes que damos através dos nossos pecados, dos quais devemos nos arrepender. Mas não somente, também tantas maldades cometidas neste mundo, blasfêmias. Lembramos que há pouco tempo atrás estavam escarnecendo de Nosso Senhor, do seu Natal, da última ceia, estavam retratando Jesus com figuras que deturpava a verdade dos evangelhos. O próprio Jesus vai dizer que se alguém vos apresentar um evangelho diferente daquele que eu vos ensinei, seja anátema, não seja ouvido. Depois, no quarto passo, na consideração da paixão de Cristo, nosso autor recomenda que nós meditemos para aquela violência dos soldados que buscaram esticar os braços de Jesus com violência para poder alcançar e encaixar os cravos no buraco que foi feito na cruz. Essa cena retratada no filme do Mel Gibson, que é também uma boa iniciativa para se ter nesse tempo, na última semana antes da Quaresma, que é reassistir este filme, sempre muito propício para fazermos. Esse esticar dos braços de Cristo até chegar no buraco causaram um deslocamento dos ombros de Cristo, dificultando mais ainda a Nosso Senhor a suster o seu corpo na cruz. E um quinto passo nessa meditação da paixão de Cristo, segundo o nosso autor, ele nos chama a considerar que, não tendo outro apoio para os cravos, além dos cravos, todo o peso do corpo de Cristo pesava sobre as feridas daqueles mesmos cravos. Muitas vezes vemos nos nossos crucifixos, piedosamente colocado um escabelo nos pés de Cristo. Possivelmente ali só existiu como que para poder prender o corpo de Cristo na cruz, não como um degrau para que Cristo pudesse apoiar os calcanhares. Todas essas considerações, elas têm que objetivo? Nós lembramos que nós estamos verificando quais são as armas no combate espiritual. O que se deseja com estas considerações?
não outra coisa senão suscitar em nós uma maior consciência da infinita bondade e do amor do Senhor. Esta era a consideração que a mãe de São Paulo da Cruz fazia para ele, né? Ao apresentar o crucifixo para uma criança, simplesmente uma criança diante de um homem sofredor na cruz, a mãe inculcava naquela criança uma consciência cada vez maior do amor de Deus. Dizia: olhai para a cruz e veja a mais estupenda obra do amor. Portanto, o objetivo que a meditação da paixão de Cristo traz para nós é que nós tomemos maior consciência do amor de Deus por nós, que padeceu todo esse sofrimento por mim e por você. E a partir dessa consciência será mais fácil sentir e alcançar a contrição, né? Que é a quebra do nosso coração, a dor pelas nossas ofensas e a ingratidão a Deus. Também podemos experimentar a alegria ao meditar a paixão de Cristo, pois a consideração dos sofrimentos de Cristo também devemos considerar juntos os efeitos destes sofrimentos, pois eles são o preço do nosso resgate. A Igreja ousa, na noite do Sábado Santo, na Vigília Pascal, ela ousa cantar: ó feliz culpa de Adão. E de uma certa forma, nós podemos, diante da cruz, sentir a alegria de termos sido resgatados por Cristo. O preço da nossa condenação foi pago, a nossa dívida foi sanada, a nossa culpa foi perdoada. E isso deve gerar em nós uma profunda alegria. Poderás experimentar em grau elevado a admiração também, porque quem não ficaria admirado ao considerar que o Criador do universo deixou-se ser perseguido por suas criaturas, deixou-se ser humilhado, ele que possui a mais sublime majestade. Para sentirmos a compaixão do Senhor, nós precisamos pensar também nos sofrimentos interiores de Cristo, que eram muito maiores do que os sofrimentos exteriores, físicos, o sofrimento moral que Cristo padeceu em todo o seu interior. Pois Deus merecia toda a honra, toda a adoração, todo o louvor. Porém, na cruz, ao contrário, ele recebe toda a ofensa e todo o desprezo por nossa própria culpa. Portanto, percebemos que a meditação da paixão de Cristo, uma vez que nós nos acostumamos a ela, buscamos fazer cada dia com mais intensidade, principalmente nas proximidades da festa da Páscoa, isto gerará em nós uma maior
fortaleza no combate espiritual. E isso nos faz a todos buscarmos ser como Maria. Maria, ela soube estar aos pés da cruz, padecer as dores pela morte de seu filho, soube também receber nos seus braços o corpo sem vida de Jesus, soube depositá-lo no sepulcro e soube aguardar a manhã do terceiro dia, a manhã da ressurreição. Não podemos esquecer então de considerar as dores de Nossa Senhora. Elas são as mesmas dores que sofreu Jesus, porque o seu imaculado coração estava perfeitamente unido ao Sagrado Coração de Jesus. Quando nós aprendermos a buscar toda a nossa força da paixão, morte de Jesus na cruz, quando soubermos estar aos pés da cruz recebendo todo o influxo da graça, como que as águas que brotam da fonte, que são mais límpidas, mais cristalinas, mais refrescantes, que possamos nos aproximar desta fonte, deste rio que brota do coração de Cristo. Peçamos ao Senhor que as proximidades do dia da Semana Santa nos alegre a todos nesta busca de uma maior confiança em Deus e desconfiança de si mesmo. Aproveito para dizer que ao longo dessa semana nós estaremos concluindo, estas meditações da Quaresma, e peço que ao longo da semana também rezem, principalmente se preparem para viver a Semana Santa com toda a sua intensidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.